paz do Senhor Jesus. Satisfação estar com vocês hoje, em companhia da minha família. Desde amanhã, nós temos a oportunidade de compartilhar da comunhão com o Senhor e dos irmãos aqui de João Pessoa, que fazem parte da segunda igreja dessa cidade. Eu gostaria de convidar os meus irmãos a abrirem as suas Bíblias na passagem que se encontra no livro de Romanos, a carta que Paulo escreve aos Romanos, precisamente no capítulo 8. Nós vamos ler 3 versos aqui desse capítulo, que eu julgo profundamente pertinente, conforme a direção que o Senhor me conduz para meditarmos hoje à noite. Romanos capítulo 8, versos 28, 29 e 30. Vamos lá então, meus irmãos, a palavra de Deus. Assim diz a Sagrada Escritura. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Com sua Bíblia aberta, meu irmão, pode sentar, a fim de que nós possamos meditar nessa passagem nessa noite. Eu quero lhes pedir licença, a fim de começar esse meu sermão, fazendo alusão a um fato histórico do nosso futebol brasileiro. Alguns de nós pensamos que o plano de Deus seria mais ou menos como um torneio de futebol, que a gente tem projeções, a gente cria expectativas e essas expectativas não se concretizam. Ano passado, por exemplo, foi impossível não recordarmos fatos do passado do nosso futebol. A seleção brasileira participou da Copa do Mundo, entrando como sendo a seleção predileta, com a chance, então, de nos tornarmos hexacampeão. Mas, para nossa tristeza, nós fomos desclassificados contra a Croácia, ainda quando estávamos nas quartas de finais. Essa, contudo, não foi, sem dúvida, a maior das derrotas da nossa seleção. Por 2 outras vezes, de maneira muito mais triste, a nossa seleção foi derrotada aqui dentro do nosso país. Em 2014, nós recordamos, a maior parte nós assistimos à derrocada do Brasil contra a Alemanha, perdendo de 7-1 dentro de casa nas semifinais. Mas essa ainda não foi a pior das derrotas. Quando a Copa acontecia também aqui no Brasil, em 1950, a maioria de nós não éramos vivos, a seleção brasileira entrou em campo como sendo a favorita ao título, classificou-se em primeiro lugar no seu grupo, no quadrangular final, goleou a Suécia pelo placar de 7-1, a seleção espanhola depois derrotou por 6-1, e nós precisávamos apenas de um empate contra o Uruguai na final, para obtermos o título de campeões. E tornou-se célebre a data de 16 de julho de 1950, quando o estádio do Maracanã, feito para o fim daquela Copa do Mundo, recebeu o maior público já esperado para uma partida de futebol. Haviam 174 mil pagantes, somado a uma estimativa de 50 mil penetras que não pagaram e assistiam aquele jogo. 220 mil pessoas assistiam aquela partida, quando o Brasil era também a seleção predileta.
O primeiro tempo terminou 0-0, com ataques do Brasil e a seleção uruguaia na retaguarda. Começou o segundo tempo, a seleção brasileira fez um gol, era 1-0 para o Brasil. Bombas, rojões estouravam no estádio, que virou um verdadeiro carnaval fora de época. Mas aos 21 minutos do segundo tempo, com o lançamento de Varela, o Uruguai empatou o jogo em 1-1. E a Copa estava ameaçada. Projeto de vitória brasileira dentro do nosso país estava ameaçado. A torcida silenciou completamente. Haviam 200 mil almas em silêncio. Murmúrios baixo, um silêncio ensurdecedor que acaba psicologicamente com qualquer time em campo. Varela, animado, capitão uruguai, gritava: "Vamos adelante!" E o Uruguai passou a dominar o jogo, atacando, pressionando, e o tempo parecia não passar. O time brasileiro estava tão nervoso, quando aos 34 minutos do segundo tempo, o Uruguai fez mais um gol. Uruguai 2, Brasil 1, e a sensação de derrota foi tão grande que um narrador brasileiro desmaiou em sua cabine. O Brasil tinha apenas 10 minutos para virar o jogo, mas não conseguiu empatar. E o Uruguai venceu o Brasil por 2-1 de virada. Essa tragédia ficou conhecida como Maracanaço, a maior derrota do futebol brasileiro. Algumas pessoas, meus irmãos, pensam no plano de Deus mais ou menos como um projeto construído que pode não se concretizar. Pensam no plano de Deus como um plano incerto, à semelhança da Copa de 1950. O que foi aquela derrota para a seleção brasileira? Muita gente pensa que é mais ou menos assim que funciona o plano de Deus, como se Deus pudesse construir um plano, um projeto, e esse plano pudesse ser frustrado. Não é, contudo, esse o ensino da palavra de Deus acerca do plano eterno de Deus, acerca de nossa vida e acerca da nossa história. Jó muito bem declarou, afirmou, depois do seu tempo de provação, ou melhor, ainda durante o tempo de sua provação, depois de ouvir a voz de Deus, ele disse: "Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados." Jó declara claramente que o plano de Deus não pode ser frustrado acerca da nossa vida. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo tem em mente quando ele escreveu os versos que nós lemos aqui nessa noite. Essa passagem tão bela que muitos de nós conhecemos, guardamos em nossa memória e recitamos em momentos difíceis de nossa vida, ela precede exatamente o momento em que o apóstolo Paulo diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nem anjos, nem principados, nem potestades, nem demônios, nada, diz o apóstolo Paulo, pode nos separar do amor de Deus que está na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Essa declaração, que é a conclusão do apóstolo Paulo, tem como precedente imediato esses versos que nós lemos aqui. Esse verso 28, especialmente, é muito conhecido por boa parte de nós que estamos aqui reunidos hoje à noite. Esse texto é mesmo a fonte de esperança para muitos de nós em momentos difíceis. Não é à toa que esse versículo foi comparado já como um travesseiro sobre o qual nós descansamos as nossas cabeças fatigadas. Aqui o apóstolo Paulo começa dizendo que nós sabemos, mas não é a primeira vez que o apóstolo Paulo usa esse verbo aqui no capítulo 8. Se nós voltarmos um pouquinho antes, alguns versos antes, nós descobriremos que no versículo 22, ele declara que nós sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme, suportando as angústias até agora, como que esperando a manifestação do Filho de Deus, a manifestação dos filhos de Deus. E ele diz que não apenas a criação de modo geral, nós mesmos, que já recebemos as primícias do Espírito, nós igualmente também gememos em nosso íntimo, aguardando
a adoção dos filhos de Deus, a redenção do nosso corpo, porque ainda que tenhamos as primícias do Espírito, nós sabemos ainda que nós não experimentamos tudo aquilo que Cristo conquistou para nós. Há uma parte significativa do plano de Deus acerca de nós, que ainda vai se concretizar. Mas mais do que isso, em algum momento, antes de declarar que nós sabemos, no versículo 28, o apóstolo Paulo diz que nós não sabemos alguma coisa. No versículo 26 ele diz que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Ainda que não saibamos orar como convém, nós temos o auxílio do Espírito Santo que nos ajuda sobre nossas fraquezas, sobre nossa incapacidade, inclusive, de orar de maneira conveniente. Nós temos o amparo, o auxílio dele. Mas quando chega no versículo 28, como que declarando toda segurança, o apóstolo Paulo diz que nós sabemos. E o que é que nós sabemos? O que é que nós estamos, o que é que nos torna tão certos, tão convictos assim? Paulo diz que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que nós sabemos. Nós sabemos que as coisas, quaisquer que sejam elas boas ou ruins, todas elas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Um copista primitivo, quando fazia o seu trabalho de reescrever esse texto aqui, ele sentiu uma necessidade de explicar quem era o sujeito dessa ação. Quem é que faz, quem é que torna as coisas de alguma forma benéficas para nós. E ele escreveu o texto como que explicando que Deus é quem faz isso. Ele escreveu: sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Por essa razão, talvez a Bíblia de alguns de vocês tenha essa tradução no versículo 28. Nós sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Agora, deixe-me pensar com você, por que será que o apóstolo testifica disso com tanta segurança, dizendo que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem? Eu estou convicto que há pelo menos duas razões pelas quais o apóstolo Paulo declara que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Em primeiro lugar, certamente, o apóstolo Paulo tem em mente, meus irmãos, que nós conhecemos as histórias da Sagrada Escritura no Antigo Pacto. E de fato, ao lermos narrativas bíblicas de grandes homens de Deus, talvez muitos deles mais piedosos do que a maioria de nós, encontramos razões para crer que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Nós conhecemos certamente a história de José do Egito. E vocês sabem muito bem quem foi José. José era o filho predileto de Jacó, filho do patriarca Jacó, que por sua vez era filho de Isaac, que era filho de Abraão. José, sendo o filho do coração de Jacó, sendo o filho predileto dele, ele era objeto da inveja dos seus irmãos. Seus irmãos tinham algum grau de insatisfação pela maneira como José detinha o coração do seu pai, e não só por essa razão, porque o próprio pai de alguma forma o privilegiava. O pai chegou a lhe dar um casaco colorido que provocava ainda mais a chateação deles, e não somente isso, o próprio José tinha sonhos que pareciam tanto quanto estranhos, como que sugerindo que Jacó, sua esposa e os seus filhos haveriam como se prostrar diante dele em algum momento de suas vidas. E em algum momento da história de José, ainda na condição de um filho predileto do pai, o pai o manda visitar os irmãos que estavam no deserto, e nós lemos na Escritura que José foi recebido pelos seus irmãos com muito desprezo, ao ponto de eles lançarem ele numa cisterna vazia e depois o venderem como um escravo a uma turba de ismaelitas que passavam por ali. E vejam que tragédia terrível: eles pegam a roupa de José, embebecem ela com sangue e entregam ao pai, como que notificando que José deveria ter sido morto por alguma fera do campo. E nós conhecemos o relato, a maneira como José foi parar no Egito, foi vendido como um animal na condição de escravo, comprado por Potifar, foi parar na sua casa como um escravo, e naquela condição a Escritura nos diz que o Senhor era com
José. E naquela condição terrível, escravo, nos diz a palavra de Deus que a esposa de Potifar pôs os olhos em José, como se estivesse o desejando. E o Senhor beneficiava José, fazendo com que ele se destacasse e recebesse privilégios do seu patrão de Potifar. Mas naquele instante em que a mulher do seu patrão colocou os olhos nele, de alguma forma começou a assediá-lo, a Escritura Sagrada nos diz que José fugiu dela, e ela, tomando sua capa, gritou, dizendo que José havia tentado abusar dela. E vocês conhecem como que José, naquela condição, foi parar no calabouço de Faraó, acusado de tentar abusar da esposa do seu patrão. E a Bíblia nos diz que ainda assim, o Senhor era com José. E estando ele no calabouço de Faraó, ele ainda assim tem a oportunidade de experimentar a presença de Deus com ele. E mais do que isso, quando ele teve a oportunidade de interpretar os sonhos dos trabalhadores de Faraó, diz a Escritura Sagrada que quando um deles foi solto e retornou, o copeiro retornou para servir a Faraó, ele esqueceu de José, e o Senhor era com José, nos diz a palavra de Deus. Mais do que isso, diz a Escritura que José em algum momento foi levado a Faraó para interpretar os sonhos que Faraó havia tido, e recebeu a condição de se tornar então o governador de todo o Egito, o segundo homem mais poderoso do Egito, abaixo apenas de Faraó. E a palavra de Deus nos diz que em algum momento, quando os próprios irmãos de José vão ao Egito para comprar comida, José havia economizado durante os 7 anos de fartura que sucedeu ao Egito, ele economizou recursos para beneficiar toda a terra do Egito durante os 7 anos de escassez que veio, conforme ele havia interpretado os sonhos de Faraó. E naquele tempo em que os irmãos de José chegam perante ele, e ele como que se esconde deles até se revelar e trazer todos os seus familiares para o Egito, a palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que já no de dias, quando Jacó morre, os irmãos de José procuram o irmão ao qual haviam feito tanto mal no passado, e eles chegam para José com o seguinte discurso: nosso pai Jacó, quando vivo, pediu-nos para que você não nos fizesse nenhum mal. Eles tinham receio que naquele instante José pudesse fazer algum mal contra eles. E é incrível perceber qual é a resposta, meus irmãos, de José. Ele lhes diz assim: não fostes vós que me trouxeram, não fostes vós que me trouxeram para o Egito, foi Deus para salvar toda essa geração. Perceba comigo que José consegue perceber, de fato, que todas as coisas, até mesmo as coisas ruins que ocorrem em nossa vida, elas estão sob o controle de Deus. E Deus consegue orquestrá-las, Deus consegue conduzi-las de tal forma que no final coopere para o bem do seu povo e ao mesmo tempo para o cumprimento do seu plano eterno. É por isso que nós cremos, meus irmãos, é por isso que nós sabemos tanto que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós conhecemos narrativas como a de José, nós conhecemos narrativas como a de Jó, Jó que perdeu tudo o que tinha e ainda assim ele tem a convicção que o seu Redentor vive, e mesmo sem compreender o plano eterno de Deus, mesmo questionando às vezes a razão por que Deus lhe submetia a tamanho infortúnio de perder os seus filhos, de perder os seus bens, de perder a sua saúde, e até o consolo de sua esposa, que é o que lhe restava, não aparecer no momento preciso, Jó tem a convicção absoluta que Deus tem um plano em todas as coisas, e é por essa razão que, como eu vos disse no início, ele consegue dizer: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. É por isso que nós sabemos em primeiro lugar, porque nós conhecemos as Sagradas Escrituras, e elas nos ensinam que Deus, queridos irmãos, tem o controle de todas as coisas sobre as nossas vidas, mesmo quando as coisas não ocorrem como nós planejamos. Mas não só por isso. Nós não apenas sabemos porque as Escrituras nos dizem, nós sabemos pela nossa própria experiência pessoal.
Você, como eu, quem sabe, já passou por alguma circunstância, por alguma situação na sua vida pessoal, que, quem sabe, você não me entendeu. Representou luto, representou tristeza, trouxe-lhe angústia, e você não conseguiu entender por que é que Deus estava conduzindo você por caminhos tão difíceis. Mas certamente, ao final daquelas experiências difíceis, você pode ver que Deus tinha um propósito, que Deus tinha um plano, e ainda que você tenha, quem sabe, experimentado dores profundas, você pode aprender de Deus como nunca na história da sua própria vida. Sim, nossa experiência pessoal atesta que Deus sabe, ou melhor, que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Agora, deixe-me dizer, o que é que o apóstolo tem em mente quando ele diz aqui que todas as coisas cooperam? Ora, por todas as coisas, certamente o apóstolo Paulo está presumindo que tudo em nossa existência, seja bom ou ruim, colabora para o nosso bem. Eu estou plenamente convencido disso porque, ao longo dos versos que antecedem a leitura que fizemos, o apóstolo fala de coisas difíceis que nós experimentamos aqui nesse mundo. Por exemplo, no versículo 18, ele fala dos sofrimentos que nós temos no tempo presente. Ele diz, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Sim, nesse mundo nós passamos por sofrimentos. Esses sofrimentos estão também orquestrados no plano eterno de Deus. Mas no versículo 23, o apóstolo fala de gemidos que nós temos aqui. Ele diz que nós igualmente gememos em nosso íntimo, nesse tempo presente, aguardando a adoção dos filhos de Deus. No versículo 26, ele fala que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. Veja que Paulo tem em mente, ao dizer que todas as coisas cooperam para o nosso bem, que inclusive as coisas difíceis, os sofrimentos, os gemidos, a fraqueza, estão sob o controle do nosso bondoso Deus. Ah, irmãos, muitas vezes nós estamos sofrendo e nós não entendemos o porquê que Deus nos permite passar por momentos tortuosos. Mas nesses momentos nós somos estimulados pela palavra de Deus a confiarmos no nosso Deus. O anjo Martim Lutero tornou-se conhecido pela frase em que declarou que não conhecia bem os seus caminhos, mas conhecia muito bem o seu guia. Nós não conhecemos certamente os caminhos a que nossa vida está sujeita nesse mundo, mas nós conhecemos muito bem aquele que por nós deu o seu Filho bendito, o Senhor Jesus Cristo. E nós somos chamados a confiarmos plenamente no plano que Ele tem acerca de nós. Agora, deixe-me dizer ainda que o apóstolo Paulo diz que todas essas coisas, elas cooperam para o bem, não é um bem, digamos assim, genérico, é o bem de um grupo específico. Ele está falando aqui que elas cooperam para o bem de quem? Diz ele aqui, ele descreve esse público que é destinatário do benefício divino como sendo aqueles que amam a Deus e aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso. Paulo está dizendo aqui que Deus faz com que todas as coisas nessa vida cooperem para o bem daqueles que o amam e daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou segundo o seu plano, segundo o seu desígnio. Veja, deixe-me dizer a você, meu querido irmão, que aqui o apóstolo Paulo apresenta qual é o plano de Deus acerca de nós. Ao dizer que Deus faz com que essas coisas cooperem para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito, Paulo está claramente admitindo que Deus tem um propósito acerca de nós, que Deus tem um plano acerca de nós. E que plano, que propósito é esse? É o que ele passa a nos apresentar no verso 29 e no verso 30. Aqui o apóstolo Paulo vai de fato dizer qual é o
plano eterno de Deus, qual é o projeto, qual é o desígnio eterno de Deus acerca de nós, acerca do seu povo. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem do seu povo, porque Deus tem um plano para o seu povo. Deus tem um propósito para o seu povo. E que propósito é esse? Os versos seguintes, o verso 29 e 30, é conhecido como a cadeia dourada da salvação. Nesses versos aqui, o apóstolo Paulo, de fato, apresenta um efeito em cadeia. Você sabe muito bem o que é um efeito em cadeia, né? Por exemplo, você põe uma sequência de dominós em pé, um após o outro. Você precisa derrubar apenas o primeiro e os outros saem caindo junto, não é assim? Porque um efeito produz o outro, um efeito realiza o outro, uma coisa se torna causa da outra, entende? Então o apóstolo está aqui apresentando, de fato, uma sequência de ações divinas que expressam o plano de Deus acerca de nós. E a despeito das polêmicas que essa passagem pôde ter representado em algum momento para a história da igreja cristã, eu queria chamar a sua atenção hoje à noite aqui, para que nós pudéssemos conhecer de fato, meus irmãos, qual é o plano de Deus acerca de nós. Porque Deus faz, como diz o apóstolo, com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, porque Ele tem um plano em nossa vida, Ele tem um propósito em nossa vida. E que propósito é esse? O apóstolo aqui apresenta esse propósito a partir de verbos que descrevem ações de Deus acerca do povo de Deus. Primeiro ele começa no versículo de número 29, explicando esse plano, dizendo assim: porquanto aos que de antemão conheceu. Veja que Paulo começa dizendo que Deus de antemão nos conheceu. E o que é que significa isso aqui? Na Escritura Sagrada, o verbo conhecer tem um sentido muito mais abrangente do que o mero ato de saber algo acerca de alguém. É interessante perceber que esse é o verbo usado na Bíblia para designar, inclusive, o tipo de relação mais íntima com que um homem pode se envolver com uma mulher. Quando a Bíblia diz, por exemplo, que Adão conheceu a Eva e esta lhe deu um filho. O mesmo Novo Testamento diz que José não conheceu Maria até que esta lhe desse o seu filho primogênito. Veja, ele está falando de conhecer aqui no sentido mais íntimo do relacionamento. Entrar numa relação de intimidade. E é exatamente esse um dos sentidos do verbo conhecer na Escritura. Ou mesmo, se você ler aquela passagem de Êxodo, capítulo 3, versículo 7, que diz que Deus conheceu o sofrimento do seu povo, que estava no Egito, na condição de escravidão. Deus conheceu o sofrimento. E não é que Deus passou a saber do sofrimento, não. Na verdade, Deus sabe de todas as coisas. Mas a ideia ali é de que Deus teve misericórdia. Deus conheceu as dores, no sentido de que Deus teve compaixão do seu povo. Ele viu o sofrimento do seu povo e resolveu agir, intervir naquela condição de caos. E é nessa situação que ele levanta Moisés. Pois bem, quando Paulo diz aqui que Deus de antemão nos conheceu, o apóstolo está dizendo que antes de haver mundo, na eternidade passada, Deus entrou relação pactual conosco. Deus entrou numa relação amorosa conosco. Deus nos viu em condição de condenação, de juízo eterno, e Deus se envolveu pessoalmente com cada um de nós. Sim, na eternidade, antes de haver todas as coisas, Deus nos conheceu no sentido de que Ele nos amou, de que Ele, de alguma forma, meus irmãos, se compadeceu de nossa condição de miséria. E é por essa razão que, porque Ele nos conheceu, em segundo lugar, o apóstolo Paulo nos diz que Ele o quê? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Aqui está a segunda ação divina descrita no tempo aqui. Porque Deus na eternidade nos conheceu, Ele nos predestinou. É a expressão grega que o apóstolo Paulo usa aqui, é um verbo frequentemente usado por ele no Novo Testamento. É o verbo proorizo, que significa literalmente destinar de antemão. Paulo está dizendo aqui
que porque Deus nos conheceu na eternidade, porque Ele nos amou na eternidade, Ele nos predestinou. E nos predestinou com que finalidade? Nos destinou para quê de antemão? Ele mesmo explica aqui. Ele nos predestinou para que nós sejamos conformes à imagem do seu Filho Jesus. Ou seja, Deus nos destinou com o fim de que nós nos pareçamos com o seu Filho Jesus, no sentido de que Jesus é posto na condição de protótipo, na condição de modelo, na condição de paradigma. Ele é colocado como arquétipo, como a referência a partir da qual nós somos refeitos por intermédio da obra da redenção. Porque Deus nos conheceu na eternidade, Ele nos destinou para que nós sejamos conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo. E é nesse sentido, então, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós somos provados, quando nós somos experimentados nesse mundo aqui, de alguma forma, o Deus eterno está nos burilando para que nós sejamos conforme o modelo que é o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu sei que ao longo da história da igreja, a doutrina da predestinação foi objeto de longas discussões, as mais diversas, as mais acirradas possíveis. Mas eu chamo sua atenção para a maneira consoladora como o apóstolo Paulo faz referência a esse ensino aqui, mostrando a sua finalidade. Porque muitas vezes nós discutimos os meandros da doutrina. Sem dúvida, é importante fazer isso também. Mas eu chamo sua atenção para a maneira pastoral como o apóstolo usa ou menciona esse efeito do plano eterno de Deus sobre nós. Ele diz aqui que Ele nos predestinou para que nós sejamos conforme a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Há sempre uma finalidade para essa ação dele predestinar. Quando o apóstolo Paulo escreve em Efésios, no capítulo 1, tratando desse mesmo ensino, ele nos diz que Deus nos predestinou para que nós sejamos santos e irrepreensíveis perante Ele. Você consegue entender isso, meu irmão? A finalidade sempre é do plano eterno de Deus, para que nós sejamos santos como Ele é, para que nós sejamos como Cristo. Cristo é o modelo pelo qual o Deus eterno, nos conhecendo, nos predestinou para que sejamos como Ele. Então veja comigo. Primeiro diz o apóstolo, Ele nos conheceu. Porque nos conheceu, diz Ele nos predestinou. Mas mais do que isso, porque Ele nos predestinou para que sejamos como Jesus, nos diz o texto sagrado, no versículo 30, que aos que predestinou, a esses também, o que está aí escrito? Chamou. Aos que predestinou, a esses Ele chamou. Ele nos chamou. Irmãos, frequentemente a Escritura Sagrada fala de um chamado divino. Às vezes, ela fala de um chamado que é geral. Nosso Senhor Jesus Cristo, por exemplo, disse que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Quando nós proclamamos o Evangelho, nós estamos sendo instrumentos do Deus eterno para chamarmos de maneira geral os homens ao arrependimento, para chamarmos eles a que se arrependam e para que creiam na pessoa do Senhor Jesus. Mas há um outro tipo de chamado que a Escritura faz referência, que me parece que é exatamente esse o sentido que o apóstolo usa aqui para o verbo chamar. Ele nos fala de um chamamento eficaz, eficiente, que acontece no coração dos homens. Quando, por exemplo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1, ele nos chama para repararmos em nosso chamamento. Diz o apóstolo assim: irmãos, reparai na vossa vocação, que não são muitos de nobre nascimento. De fato, se nós reparássemos os cristãos do primeiro século da era cristã, nós veríamos que a maior parte deles eram pobres e eram escravos do Império Romano. Sim, entre pessoas simples do Império, Deus chamou, a sua maioria, entre pessoas simples, pessoas para serem conforme o modelo da pessoa do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo fala desse chamamento outras vezes nas suas cartas. Quando ele escreve, por exemplo, a sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 13 e 14, ele diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio
para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, porque Ele nos escolheu, diz o apóstolo, Ele nos chamou pela mensagem do Evangelho. Eu não sei como foi com você, irmão, mas eu lembro como foi muito bem comigo. Quando na década de 90, um dia, um jovem que fazia parte da segunda igreja congregacional de Campina Grande me emprestou uma fita cassete com um louvor antigo da década de 90. E eu escutei aquele louvor que mexeu comigo de alguma forma. Ele me chamou então para visitar um culto que ocorreria na igreja congregacional central de Campina Grande. E naquele culto festivo, num sábado à noite, eu ouvi a mensagem do Evangelho, que mexeu comigo de alguma forma. Naquela noite eu tomei uma decisão pública, mas aquilo não representou ainda a minha conversão. Eu recebi um Evangelho de João. E no sofá da minha casa, lendo pessoalmente o Evangelho de João, os meus olhos se abriram para perceber a beleza de Cristo e o plano de Deus acerca da minha própria vida. E foi ali, no sofá da minha casa, que eu tive a minha experiência de conversão. Foi ali que Ele me chamou, foi ali que Ele me tocou, foi ali que no tempo e no espaço, o Deus eterno que havia me conhecido na eternidade, que havia me predestinado de antemão, me chamou para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É assim que acontece quando Ele chama. E quem sabe você está aqui hoje à noite, você está nos assistindo pela internet, ouvindo a mensagem do Evangelho, e o Deus eterno está chamando você hoje à noite ao arrependimento, a fim de que você abra mão de suas próprias convicções e se renda pessoalmente ao Redentor, ao Senhor Jesus, que deu a sua vida pelos nossos pecados. Agora o apóstolo nos diz ainda, nessa cadeia, que aqueles a quem Ele chamou, a esses também Ele justificou. O que é que o apóstolo Paulo tem em mente aqui com o verbo justificar? Esse é um verbo muito recorrente na carta que ele escreve aos Romanos. Há quem diga que é o grande tema da epístola que Paulo escreve aos Romanos. Por diversas vezes ele fala da justiça de Deus creditada em favor daqueles que creem no sacrifício do Senhor Jesus. No começo da carta aos Romanos, o apóstolo nos diz que a justiça de Deus ela é obtida de fé em fé, por isso que o justo vive pela fé. Mas para demonstrar isso de maneira clara, ele gasta muito tempo mostrando a nossa própria injustiça, nossa condição natural de injustiça como pecadores, sejamos gentios ou judeus, todos nós pecamos e destituídos estamos, diz o apóstolo Paulo, da glória de Deus. E ele nos diz que Deus propôs no sangue de Jesus oferecer justiça aos homens nesse tempo presente. E é por essa razão que o apóstolo Paulo diz que nós somos justificados, pois, pela fé, mediante a fé que temos no Senhor Jesus. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação é a bênção que o Senhor nos dá quando Ele nos declara justos por meio da justiça do Senhor Jesus. Jesus, que não tinha nenhum pecado, que nunca cometeu nenhuma afronta contra Deus, que nunca ofendeu a Deus, que era o próprio Filho de Deus encarnado nesse tempo presente. Ele, sendo justo, assumiu a nossa injustiça. Ele que não precisava morrer porque nunca cometeu nenhum pecado, e apenas a alma que peca deve morrer. E Ele aceitou morrer a nossa morte, para que nele nós pudéssemos ser justificados, para que nós pudéssemos receber a justiça dele creditada em nosso favor. Tal como se você estivesse, quem sabe, numa perfumaria aqui da cidade, da capital, por alguma razão você tropeçasse, caísse numa prateleira ali, diversos perfumes caíssem no chão, e você não tivesse como pagar a conta, e o gerente fosse ao seu encontro, cobrando que você pagasse o prejuízo. Alguém teria que pagar aquela conta, e você, coitado, quem sabe, não teria como se eximir, não teria como pagar aquele prejuízo. E alguém chega e assume a tua conta e paga. O gerente não pode mais cobrar a você, porque a conta foi paga.
Pois foi exatamente isso que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez. Ele, não tendo nenhuma culpa, ele assumiu a culpa de todos nós. E ele morreu a nossa morte, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Por isso que Paulo escreve aos Coríntios, dizendo exatamente isso. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E não é que nós tenhamos nos tornado justos, não é esse o significado da ideia de justificar aqui. Nós somos pecadores, nós somos indignos, mas a justiça de Jesus, ela é creditada em nosso favor. Ela é colocada em nossa conta. E o Deus justo, que poderia nos condenar em razão de nossa injustiça, Ele não nos condena, não porque sejamos justos, mas porque Ele vê a justiça de Cristo imputada, creditada em nosso favor. E agora Ele nos vê satisfeito de si mesmo, porque Ele pagou o preço para a remissão dos nossos pecados. E é esse o sentido que Paulo tem aqui quando diz que aqueles a quem ele de antemão chamou, ele também justificou. Preste atenção. Todos a quem ele conheceu, diz o apóstolo, todos ele predestinou. Todos a quem ele predestinou, diz o apóstolo aqui, efetivamente ele chamou. Todos a quem ele chamou, diz o apóstolo aqui, ele também os justificou. Agora chamo sua atenção para o fato de que todos esses verbos aqui referem-se à experiência que na nossa vida cristã ocorrem de fato no nosso passado. Eu consigo falar tranquilamente do conhecimento eterno de Deus acerca de mim, desse conhecimento que Deus teve eternamente acerca de mim, acerca de vocês. Eu consigo falar no passado tranquilamente da maneira como Deus nos predestinou de antemão na eternidade. É possível falar sem nenhum problema da maneira como que Ele tenha nos chamado no passado. Quando eu ouvi o Evangelho, eu fui atraído pelos seus laços de amor. Eu posso falar sem nenhum problema no dia que eu compreendi a morte de Cristo em meu favor e que a meu favor foi então creditado toda a justiça dEle. Chamo sua atenção para o último elemento desse efeito cadeia aqui. Quando Paulo nos diz, no final do versículo 30, que aqueles a quem ele justificou, a esses também ele fez o quê, irmãos? Glorificou. Deixa-me dizer uma coisa a você. O tempo do verbo aqui no passado indica uma certeza em relação a esse fato também. Agora, você se conhece um pouquinho da Bíblia, haverá de convir comigo que esta bênção aqui, ela é descrita como sendo um evento ainda do futuro. É descrita na Bíblia como sendo uma coisa que ainda vai acontecer. Paulo explica muito bem isso quando ele escreve sua carta aos Coríntios, no capítulo 15. Ele fala de que quando soar a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E ele diz que eles ressuscitarão com corpos glorificados. Ele diz que o corpo é semeado em incorrupção, ou melhor, em corrupção, e ele é colhido, ele é ressuscitado em incorrupção. Ele usa inclusive essa metáfora da semeadura. Semeia-se em corrupção e colhe em incorrupção. Ele está falando, meus irmãos, daquele grande dia quando vai ser possível dizer que a morte foi, de fato, tragada pela vitória de Cristo. A glorificação é a última das bênçãos. Nenhum de nós já experimentou nesse tempo presente aqui a glorificação. Mesmo aqueles irmãos que partiram e estão na presença de Deus, eles estão aguardando o grande dia da ressurreição por ocasião da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a grande pergunta que não quer calar é: por que então que o apóstolo Paulo diz que esse Deus que já nos conheceu, que já nos predestinou, que já nos chamou, que já nos justificou, já tem nos glorificado? Como assim? É claro que o apóstolo está dizendo, irmãos, que isso está tão certo na mente de Deus, que é possível dizer que isso já tem acontecido do ponto de vista da eternidade. O Deus que começou a boa obra em nós, Ele haverá de completá-la até o dia de Cristo Jesus, nosso Senhor. É por essa razão, exatamente por essa razão, que Paulo pode dizer nos versos seguintes,
que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo nosso Senhor, que aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, Ele certamente vai nos dar graciosamente todas as coisas que dizem respeito a esta vida. É por isso que Paulo pode dizer que ninguém pode nos acusar diante de Deus de maneira legítima. Quem é que vai intentar acusação contra nós? É Deus quem nos justifica. É por isso que Paulo pode declarar que ninguém pode nos condenar, porque Jesus morreu e ressuscitou por nós. É por isso que ele pode dizer que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe por quê? Porque o Deus eterno, que nos conheceu na eternidade, nos destinou para Ele, nos chamou, nos justificou. Certamente Ele já nos glorificou, porque certamente Ele vai completar aquilo que Ele começou acerca de nós. Alguns de nós, muitas vezes, em tempos de dificuldades, de adversidades, somos tentados, quem sabe, irmãos, a questionar por que é que o bom Deus, que é chamado de tão bom na Escritura Sagrada, pode nos levar a experimentar dores tão intensas. Alguns de nós podemos passar por momentos em que sejamos tentados a pensar que Deus, quem sabe, tem desistido de nós. Sim, é possível que nós experimentemos aquilo que os puritanos chamavam de noite escura da alma. Quando nós perguntamos, Deus, onde estás? Acaso não vês o que passo? Meus irmãos, nesses tempos tão sombrios, nós devemos nos voltar para promessas como estas aqui. E lembrar que qualquer que seja a situação que estejamos passando, Deus não desiste de nenhum de nós. Porque, de fato, Ele tem um plano acerca de nossas vidas. Eu li algumas décadas atrás, pela pena do reverendo Samuel Falcão, um pastor presbiteriano de saudosa memória, que escreveu um maravilhoso livro sobre o tema da doutrina da predestinação. E ele conta, naquele livro, uma história de uma cristã, filha de um presbítero de uma de nossas igrejas, um homem muito comprometido com o Evangelho do Senhor Jesus, que servia ao Senhor com muito afinco e dedicação. E ocorre que certa vez, repentinamente, aquele homem foi acometido de um infarto fulminante, vindo a morrer. E aquela jovem senhorita, também membro da igreja, ficou profundamente enlutada e decepcionada com Deus, para fazer uso dos termos do Philip Yancey no título do seu livro. Ela deixou inclusive de ir à igreja. Ela não entendeu por que é que Deus, depois de lhe tirar a mãe, tirou-lhe o pai, deixando-a sozinha aqui nesse mundo. Ela deixou de ir à igreja e ficou em casa, lamentando sua dor. E o pastor da igreja resolveu visitá-la algum tempo depois. E quando chegou à sua residência, a irmã se surpreendeu, recebeu o reverendo, abriu as portas de sua casa, e naquela visita pastoral, ela estava trabalhando, ela fazia tapeçaria. E quem conhece essa arte sabe muito bem que o tapete é feito às avessas. Enquanto ela produzia arte, chorava contando sua dor, o pastor repentinamente olhou e disse: por que você faz uma coisa tão feia como essa, minha filha? Que desenho mal feito é esse? E ela então parou e disse: não, pastor, o senhor está vendo ao contrário. Deixe-me virar aqui para o senhor ver o outro lado. E quando ela virou, estava ali a imagem belíssima de uma paisagem confortante e tranquila. E ele olhou para ela e disse: pois bem, minha filha, assim também você está vendo o plano de Deus às avessas. Quando a gente olha de baixo para cima, irmãos, às vezes parece estranho por que Deus nos permite passarmos por momentos tão difíceis em nossa caminhada. Sim, muitas vezes a gente não entende por que o Senhor nos permite passar terríveis provações. Esse final de semana, ontem mais precisamente, nós sepultamos em nossa igreja um dos nossos mais antigos diáconos. Um homem que talvez de todos os membros da nossa igreja local era o mais evangelista, mais comprometido de todos.
a despeito de sua simplicidade, na maneira como fazia as abordagens, era um verdadeiro evangelista. Frequentemente mobilizava irmãos da igreja para fazer evangelismo público, evangelismo pessoal, de porta em porta. E aquele irmão foi acometido há 6 anos atrás de uma fibrose pulmonar, que acabou culminando na sua morte nessa última sexta-feira. Robertinho era o seu nome. Enquanto nós estávamos velando o seu corpo, fizemos um memorial na última sexta-feira à noite. E pasmem, meus irmãos, o que me espantou, dentre todos os que falaram ali naquela noite, acerca da vida do Roberto, foi a equipe de saúde que frequentemente visitava a sua casa. As enfermeiras, aliás, a enfermeira, a psicóloga e a nutricionista que iam semanalmente à sua residência. Não eram crentes, não eram membros de nossa igreja. Elas tomaram a palavra e em prantos disseram assim: nós íamos dar assistência de saúde a ele, mas ele é quem nos amparava com a mensagem do evangelho que tinha na boca dele. Ele é quem nos falava de Jesus e por diversas vezes eu ia até a casa dele e ouvia a mensagem do evangelho. Eu lembrei de Paulo quando fala daqueles filhos que ele gerou em prisão, irmãos. As prisões do apóstolo Paulo tinham um propósito definido. Ele poderia estar impedido de proclamar a palavra fora daquelas paredes, mas a palavra de Deus não estava presa. Ela estava livre mesmo nas cadeias que o apóstolo tinha. Irmãos, Deus tem um plano quando permite que nós passamos momentos difíceis. Ele tem um propósito definido e nós somos chamados nesse tempo a confiar na sua bondosa mão que nos guia segundo a sua bondosa vontade. Deixa eu dizer para você uma coisa. O plano de Deus não é como um torneio, como um campeonato de futebol, que você acha que vai vencer e pode perder. E muitas vezes aquele que era o predileto passa a ser o derrotado. O plano de Deus não é assim, irmãos. O plano de Deus acerca de nós haverá de se cumprir. E nós sabemos que todas as coisas cooperarão para o nosso bem. Porque nós temos um guia que nos conduz na jornada até aquele grande encontro celestial. Bendito seja o nome do Senhor. Eu queria que você ficasse em pé, para que nós pudéssemos, confiantes disso, irmãos, orarmos ao Senhor e suplicarmos a Ele que nos ajude, porque eu estou convicto também que muitas vezes nesse tempo presente, quando nós estamos sob fraquezas, sob sofrimentos, sob situações difíceis, nós não conseguimos entender, porque o Deus que nos amou primeiro nos permite passarmos essas situações difíceis. Ainda assim, somos chamados a crermos na sua bondosa mão guiando a nossa história. Senhor Deus, nós estamos aqui reunidos no Teu precioso nome. E nós bem confiamos no Senhor. Nós sabemos que Tu tens o controle de todas as coisas. Às vezes nós não conseguimos entender, nós não conseguimos compreender por que nos permites passar momentos tão difíceis. Mas nós queremos dizer, Senhor, que nós não sabemos exatamente o que vai acontecer amanhã, mas nós confiamos que o Senhor completará a obra que tem acerca de nós. Nós confiamos que o Senhor haverá de nos conduzir. Nós confiamos que o Senhor está cuidando de nós, que o Senhor não desistiu de nós, que o Senhor não deixou de nos amar, porque foi de antemão que o Senhor se afeiçoou de nós por meio de Cristo. E nesse instante eu oro pelos meus irmãos que sofrem momentos difíceis, que passam por tribulações as mais diversas. Venha confortá-los, venha assisti-los, venha ajudá-los na sua jornada, Senhor. Eu oro por mim e oro por eles, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa nos oferecer, Senhor, nesse tempo, assistência em ocasião oportuna. É assim que nós oramos, ó Pai. E se alguém entre nós ainda não se arrependeu dos seus pecados, ainda não tomou a sua decisão ao lado de Cristo, vai ao encontro dessa pessoa, Senhor. Convence-a pelo poder do Teu Espírito, a fim de que ela faça parte, Senhor, dessa grande comunidade daqueles, Senhor, pelos quais o Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Nós oramos assim com gratidão, como quem confia, como quem sabe que o Senhor não nos desampara, porque o Teu plano é eterno.
acerca de nós. Em nome de Cristo, pois oramos. Amém e amém. Bendito seja o Senhor. Ainda de pé, irmãos, vamos orar, encerrando o nosso culto. Vamos ficar de pé. Meu Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, por aquilo que ouvimos nessa noite. Tu conhece o que cada um